nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos como que Jesus nos dá uma recomendação essencial para o seguimento. E ele vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja que a condição para seguir verdadeiramente a Jesus Cristo é ter essas duas primeiras atitudes: renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Porque a renúncia de si mesmo é a renúncia da própria vontade, a renúncia dos seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Por isso que o chamado vocacional, que é o chamado ao seguimento, é um chamado que nos impele a renunciar coisas, a abandonar a vida velha para aderir a uma vida nova. É um chamado que vai cada vez mais nos convocar a um caminho de seguimento onde nós não temos nada que possa nos impedir de seguir a Jesus Cristo. Por isso que a renúncia ela é essencial. E depois, tomar a cruz. A cruz é a participação dos mistérios de Cristo, a participação da sua paixão, da sua morte. Por isso que sem carregar a cruz é impossível seguir a Jesus. Porque a cruz, as dificuldades do nosso dia a dia, essas adversidades que acontecem na nossa vida, são as oportunidades para que nós possamos viver um pouco mais intimamente a vida do próprio Cristo. Depois, nós somos capazes de seguir, dar esses passos de vida e santidade no caminho de seguimento a Jesus Cristo. Mas tudo começa pela renúncia de si mesmo e por essa consciência da participação dos mistérios de Deus na nossa própria vida. Depois, Jesus ele nos dá algumas outras recomendações, que são recomendações que estão vinculadas a essas primeiras. E ele vai dizer, e vai exortar principalmente: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Veja que Jesus Cristo, quando fala de vida, ele está falando dessas duas realidades, uma que é passageira e a outra que é eterna. Por isso que ele vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, quem quiser salvar a sua vida nesta terra, a vida biológica, porque nós temos que ter essa consciência. Nós somos limitados, a nossa vida é passageira, todos nós estamos caminhando para a morte. Mas aqueles que se apegam a essa vida material não alcançam a salvação e vão cada vez mais permitindo com que essa obra de Deus se distancie da sua própria vida. Por isso que nós precisamos assimilar isso na nossa consciência, essa obra de Deus que precisa acontecer em nós e através de nós. E depois nós vemos muito bem como que
Jesus Cristo vai dizer: e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Isso significa que aqueles que decidem gastar a sua vida nesta terra para alcançar o reino dos céus, esses vão encontrá-la em sua plenitude, porque a vida eterna é justamente esta vida que nós precisamos encontrar. A eternidade com Deus, a intimidade de contemplar Deus face a face. Por isso que ele vai dizer, Jesus vai dizer sobre fazer esse paralelo entre a vida biológica e a vida eterna, aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. E por fim, nós vemos como que Jesus Cristo, ele vai ali continuar nos exortando, dizendo: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que adianta nós termos muitos bens, termos muitas coisas e no final da nossa vida nós não alcançarmos a vida eterna? Porque os bens, os dons que nós temos são dons de serviço. Nós precisamos colocar a serviço do nosso próximo, para que assim realmente a nossa vida tenha um verdadeiro sentido, para que nós possamos cada vez mais ir ganhando o mundo para Cristo e não ganhar o mundo para nós mesmos. E é isso que vai nos fazendo perder aquilo que é a nossa intimidade com Deus. Por fim, Jesus Cristo continua a exortação dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Veja que nós receberemos na eternidade aquilo que nós realizamos nas nossas atitudes nesta terra. Por isso que é importante ir tomando consciência do nosso chamado, porque somente a partir dessa tomada de consciência nós seremos capazes de ir ao encontro de Deus e permitir com que esse grande mistério da renúncia e do tomar a cruz aconteça na nossa vida, para que assim nós possamos receber no céu a recompensa eterna, que é aquilo que nós tanto desejamos, que é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.